2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Faremos a leitura até o capítulo 6, verso 3. Lemos assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus da palavra, Senhor. Tu és o Deus, Pai, que não escreve mais a Tua vontade em tábuas de pedra, mas sim, ó Deus, em corações de carne. Concede-nos, ó Deus, graça, para que no abrir, ó Deus, e fechar da minha boca, possa comunicar aos meus irmãos a Tua palavra, e que todos nós, ó Deus, aqui juntos, reunidos, possamos ser agraciados, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, bradando em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, é que eu te rogo, Pai. Amém. Meus amados irmãos, eu quero meditar com os irmãos sobre o título aí do quem está com a revista atualizada, o Ministério da Reconciliação. É sobre isso que eu quero meditar com os irmãos. E nós começamos aqui a leitura do capítulo 5, verso 18, até o 6, verso 3, onde o apóstolo Paulo vai discorrer sobre como Deus, soberano, sendo transcendente sobre a sua criação, sendo todo-poderoso, como ele se importa conosco, que estávamos em guerra com ele, a ponto de propor a paz entre ele e nós. Para Paulo chegar aqui no capítulo 5, versículo 18, nós temos que ter em mente que o propósito de Paulo, escrevendo aqui a segunda carta aos Coríntios, ele é diferente do propósito que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Se na primeira carta nós temos Paulo discorrendo sobre doutrinas básicas da vida cristã, sobre moralidade, sobre sacramentos, nós temos uma carta densa, pesada, uma carta onde o espírito de Paulo estava abatido por conta da conduta dos coríntios, onde Paulo teve que escrever dizendo para os coríntios: olha, vocês são partidaristas, vocês são orgulhosos, vocês têm realmente muitos dons e nenhum dom vos falta, mas vocês não amam uns aos outros, vocês não amam o Senhor, vocês se dividem dentro da própria igreja, vocês deliberam sobre questões judiciais entre os próprios irmãos, levando uns aos outros diante dos magistrados.
Vocês não têm reverência para celebrar a ceia do Senhor. Vocês desrespeitam o casamento. Vocês são meninos. Vocês são carnais. Vocês não conhecem o Senhor. As palavras de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, são tão pesadas quando nós paramos para ler essa carta, para refletir no que Paulo está falando, que nós conseguimos colocar assim em um patamar a mesma coisa que os escritos de Paulo aos Gálatas. Nós terminamos a primeira carta aos Coríntios e chegamos a esta segunda carta, onde Paulo está com uma atitude diferente para com esses irmãos. A atitude agora é uma atitude de encorajamento. É uma atitude de que esses irmãos sejam fortalecidos no Senhor. É uma atitude de dizer assim, eu estou feliz porque a primeira carta evidenciou frutos no meio de vocês. Inclusive, pessoas que estavam no seio da igreja, vivendo em pecado, em pecados públicos, e que a igreja, atendendo à doutrina, conseguiu reparar o dano. Conseguiu com que pessoas que estavam no fogo voltassem à comunhão da igreja arrependidos. Nessa segunda carta, Paulo ele inicia dizendo para os irmãos que ele está feliz, que ele está alegre porque os irmãos deram frutos, de que o pecado, ele quando causa tristeza no meio da igreja, não é apenas a um. O pecado, quando cometido no seio da igreja, ele não ataca apenas o indivíduo somente, mas aquela igreja tinha vivido a experiência de que o pecado acometia todo o corpo, acometia até o próprio apóstolo que estava distante fisicamente da igreja. Aqueles irmãos agora, na segunda carta, precisavam ser encorajados por conta também das tribulações que eles estavam passando na sua própria carne. Aqueles irmãos, os coríntios, agora na segunda carta, por parecer que eles estavam começando a dar passos firmes na caminhada cristã, eles agora estavam enfrentando aqueles problemas que são comuns a nós na caminhada. Os problemas que nós enfrentamos com respeito à conduta, à labuta diária, de agradar ao Senhor, de viver para a glória de Deus, de entender que enquanto nós estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Aqueles irmãos agora estavam provando daquele dilema de Romanos capítulo 7. Eles estavam agora dando passos em direção a Deus, passos em direção à piedade cristã, e agora eles precisavam ser exortados, não mais para abandonar o pecado, como na primeira carta, mas agora eles precisavam ser exortados para continuarem dando passos firmes na sua caminhada. Paulo se coloca no mesmo bojo que eles, no mesmo contexto que eles, no mesmo corolário que eles, dizendo assim, olha, nós passamos pelas mesmas tribulações que vocês. Nós também somos entregues à morte todo dia. Nós também em tudo somos atribulados. Nós também em tudo somos perseguidos, aflitos. O que vocês estão passando não é algo que seja restrito apenas à igreja de Corinto. Nós também, apóstolos do Senhor, nós vivenciamos em nossa própria pele, no dia a dia, as tormentas, os reveses do viver. E Paulo ele se solidariza com esses irmãos, demonstrando para eles não ignorar a natureza da tribulação que eles estavam passando. A ponto de o capítulo 5 iniciar com o apóstolo dizendo a eles, olha, vocês estão passando por angústias nessa vida, vocês estão sofrendo dores no corpo de vocês,
O capítulo 4, Paulo vai usar a linguagem do gemer, estando no corpo. Eu entendo que vocês estão com dores de parto. Eu entendo que vocês anseiam agora pelo aquele corpo transformado, incorruptível, glorioso. Eu sei que vocês estão agora sentindo as agruras do pecado, as consequências do viver na carne, mesmo assim tentando agradar a Deus. E o capítulo 5 vai iniciar para nós com a mesma linguagem de Romanos, capítulo 28. Irmãos, sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício eterno nos céus, não feito por mãos humanas. Paulo agora vai lançar as bases da esperança para esses irmãos. Eu sei, meus irmãos, do que vocês têm passado. Eu sei que juntamente conosco vocês têm gemido. Eu sei que vocês, não é que vocês querem ser despidos, não é que vocês querem morrer, não é que vocês, como os platônicos, querem deixar a vida aqui para ir para o além somente. Não, nós sabemos que nós gememos, não porque queremos ser despidos, mas porque queremos ser revestidos para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Esta é a nossa sina. Na verdade, este é o nosso anseio. Nós aqui reunidos essa noite aqui, temos a obrigação, irmãos, de que a nossa natureza, ela provoque isso em nós. Nós ainda no contexto do capítulo 4, Paulo ele vai afirmar para nós, na verdade, capítulo 5, 15 e 16, que nós, a partir do momento que estamos em Cristo, recebemos uma nova natureza. Nós não somos mais velha criatura. Nós agora, embora estejamos no corpo, nós temos anseios diferentes. Nós temos perspectivas diferentes. Nós temos uma expectativa que não se firma mais naquilo que é terreno. Em meio a grandes tribulações, Paulo vai fazer um balanço e contrapor coisas espirituais com coisas terrestres, dizendo, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque nós, agora nova criatura, não atentamos mais nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são transitórias, mas as que se não veem são eternas. E esta ansiedade, este anseio, esta garra, esta sede de sermos devorados pelo que é eterno, de sermos absorvidos pela vida eterna, de estarmos com Deus, isso tem que ser comum a todos nós. Nós, embora vivendo na terra, embora com os pés firmados aqui, a nossa expectativa, a nossa cabeça, a nossa mente, o exercício do nosso coração, da nossa reflexão, ele tem que estar direcionado ao Senhor. É lá que está a nossa vida. É lá que está o nosso viver. É lá que está o nosso destino. Lá é a nossa pátria. Lá é onde estão todos aqueles que gozam da mesma natureza que nós recebemos uma vez em Cristo. É lá que está o nosso Senhor. É lá que está o Pai. É lá que estão as miríades dos santos louvando ao Senhor. É lá que habita o Deus 3 vezes santo eternamente. É lá que nós iremos. Aqui nós somos peregrinos. Aqui nós somos forasteiros. Aqui nós não temos morada certa. Aqui nós estamos apenas de passagem. Paulo vai iniciar esse capítulo 5 dizendo, sabemos. A linguagem vem da matemática, assim como 1 mais 1 são 2. E certo que são 2. Assim também é certo que se essa nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício
não feito por mãos humanas, mas eterna nos céus. Tudo isto nos é assegurado pelo nosso Deus. Para chegarmos ao nosso texto, irmãos, nós temos que ter ideia de que todo o capítulo 5, Deus começa a sua obra. Deus é quem dá início. Deus é quem dá o primeiro passo. É Deus quem faz acontecer. É Ele quem realiza o seu querer e o efetuar. A ponto de nós chegarmos no verso 18 e iniciarmos com Paulo dizendo: ora, tudo isto provém de Deus. Quando nós iniciamos o verso 18, o apóstolo Paulo dizendo assim, ora, e aí tem uma vírgulazinha depois do ora. Paulo está agora aqui para nos chamar a atenção a algo extremamente importante. Nós temos aqui um vocativo de dizer assim, ora, atenção, por Cristo, prestem atenção. Tudo provém de Deus. Tudo, como a irmã citou aqui, Gênesis 2, verso 9. A salvação pertence ao Senhor. Paulo está agora iniciando o verso 18 para falar do ministério da reconciliação, para dizer, olha, sabe tudo isso que nós discorremos agora no capítulo 4, no capítulo 5, os sofrimentos aqui, os temores, os combates por fora, os temores por dentro, a ausência do corpo, mas ansiando estar com o Senhor, a esperança do porvir, embora essa carne se decomponha, temos da parte de Deus um corpo glorificado nos céus. Tudo isto provém de Deus. E como foi que Deus executou isso por nós? Qual o passo a passo disso? Como é que nós, miseráveis pecadores, como nós, desgarrados, como nós, que antes estávamos carentes, destituídos da glória de Deus, como nós que estávamos sem Deus, sem esperança, num barco cujo capitão era o príncipe deste mundo, como nós, que estávamos sem norte, sem rede, sem rumo, agora podemos ter essa certeza do apóstolo, do saber. Ora, tudo provém de Deus. Nós só podemos ter essa certeza, nós só podemos estar firmados, arraigados, alicerçados, firmes como o vento invisível, por conta de que alguém soberano, poderoso, nos amou primeiro. Tudo provém dele, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Hoje eu estava lá em casa, sentado, e aí eu chamei a Grazi para pensar sobre isso aqui, irmãos. Quem é que, tendo um inimigo diametralmente oposto a você em ideias, o inimigo que tudo quanto ele faz, o seu respirar, o resfogar das suas narinas, é para lhe entristecer, é para ser contra você. Quem é essa pessoa que, tendo esse adversário cruel, que tendo esse adversário rebelde, quem é essa pessoa que pensa num acordo de paz, que pensa em uma reconciliação? E quando ele pensa nessa reconciliação, não existe outra saída, não existe outro meio, não existe outra válvula, não existe um estreito pelo qual possa haver uma fuga para um acordo de paz, senão a entrega e o assassinato do seu próprio filho. Quem é essa pessoa que, conforme Romanos 5 diz, que nos amou e entregou o seu filho quando nós ainda éramos pecadores? Quando nós não éramos simplesmente pecadores, quando nós éramos inimigos.
quando nós éramos irreconciliáveis, quando nós éramos, por natureza, filhos da ira, quando nós estávamos em rebeldia atroz, quando nós estávamos a todo vapor e a toda pilha e a toda a combustão do nosso coração ímpio a correr para longe do Senhor. Quem foi essa pessoa que nos amou? Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus que nos amou. E Ele propôs essa reconciliação. A reconciliação, irmãos, está aqui demonstrado qual foi o preço. Qual foi o preço para você, para eu, estar aqui e haver esperança para nós? Depois de uma semana corrida, depois de trabalho, depois de balancetes, depois de sufoco, depois de meninos na escola, estresse em casa, estresse no trânsito, você poder pôr o seu assento aqui, se acomodar a ele e dizer assim: não é o fim. A minha esperança, graças a Deus, Senhor, nós podemos dizer, graças a Deus, Senhor, porque a minha esperança não se firma a este mundo, a esta era. Por graça nós não somos miseráveis. Por graça nós podemos firmemente fazer menção do Senhor. Por graça, enquanto uns só podem fazer menção de carros e cavalos, nós podemos fazer menção do Senhor. Enquanto uns só podem fazer menção dos bens aquisitivos e transitórios, nós podemos fazer menção do Senhor. Enquanto uns só podem regozijar-se na sua força do seu braço, no seu vigor, na sua juventude, na sua força do querer, na sua força de vontade, nós podemos lembrar do Senhor. Nós podemos demonstrar equidade nesse mundo, esperança neste mundo. Não a esperança a sentimento, mas a esperança que se trata de uma pessoa. Nós não estamos como a lasca de madeira ao sabor das águas. Nós não estamos perdidos. Nós temos lâmpada para os nossos pés, nós temos luz para o nosso caminho. Nós temos o Senhor, nós temos a igreja, coluna e baluarte da verdade. Nós temos irmãos em Cristo. Nós temos aquelas doces palavras que fazeis, varões galileus, olhando para o céu. Este Jesus que veste subir, da mesma forma como vocês viram subir, ele voltará. O ministério da reconciliação foi proposto pelo Senhor. O verso 19, Paulo vai praticamente repetir o verso 18 e vai acrescentar algo a nós. A saber, os irmãos que estão com a sua Bíblia aberta, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aí ele acrescenta, não imputando aos homens as suas transgressões. Se Deus, que é santo, que é justo, que nem o céu dos céus é puro aos seus olhos. Um Deus que atribui imperfeição às suas mais gloriosas criaturas. Um Deus que, por conta do pecado, se ira todos os dias. Um Deus tão puro de olhos que não pode ver o mal. Como esse Deus, irmãos,
não imputou a nós as nossas transgressões. Como esse Deus fiel e justo, tão louvado por nós, tão engrandecido por nós, pelo fato de não ter imputado a nós as nossas transgressões. Como foi que o Senhor fez isso? Ele traspassou o seu próprio filho. Nós lemos o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Irmãos, o ministério da reconciliação tem um alto preço. Nós passamos por essas passagens sem dar a elas, algumas vezes, a devida atenção. Como foi pesado, como isso foi grosseiro, como isto foi aterrador, de que o Deus Todo-Poderoso lá na cruz, Mateus capítulo 27, versículo 46, o Deus encarnado, ele clama ao próprio Pai. Pai, Deus meu, por que me desamparaste? A desgraça, irmãos, do nosso pecado, para que nós pudéssemos ser reconciliados, para que Deus operasse por nós esta remediação, custou que o Deus Filho teve que, ainda que momentaneamente, ser afastado do próprio Pai, para que nós, de uma vez por todas, pudéssemos ser a Ele unidos. Em Cristo, Ele reconciliou consigo o mundo. Cristo por nós se fez oferta pelo pecado. Cristo por nós derramou a sua vida. Naqueles momentos anteriores à crucificação, lá em João, Jesus Cristo vai dizer para nós, em palavras muito, muito ternas, mas que são cheias de significado para nós. Ninguém tira a vida de mim, eu mesmo a dou. Eu mesmo dou, e essa autoridade eu recebi de meu Pai. Se o nosso pecado não tivesse a gravidade, não precisaria que o sangue do Deus Filho fosse derramado por nós. Nós falamos tantas vezes sobre o Pai entregou o Filho por mim. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Jesus Cristo foi ao Calvário por mim. Jesus Cristo agonizou no Gólgota por mim. E muitas vezes, irmãos, parece que isso perde a tônica que realmente tem. Parece que isso, por ser falado várias e várias vezes, perde o sagrado, a ponto de que nós ignoramos que ao próprio Pai agradou moer o seu Filho. Quando o Pai moeu o seu Filho, ele não moeu virando o rosto, ele não moeu não querendo fazer aquilo. Quando o próprio Pai pegou o seu Filho e o trucidou até a morte, ele fez isso com toda a sua ira, com todo o seu furor, com todo o seu ódio santo. Naquele momento, para que a cédula fosse rasgada em nosso favor, alguém precisou ser descartado na morte. Alguém precisou ser trucidado.
Alguém precisou, como Paulo, em Gálatas 3:13, alguém precisou ser amaldiçoado. Alguém precisou ir ao madeiro, tornando-se maldição por nós. Não é uma questão só de estamparmos nas camisas. É uma questão de refletirmos sobre o que o pacto da redenção custou ao próprio Deus. O que isto, somente aquele sacrifício perfeito e eterno pôde de uma vez por todas saciar a ira deste Deus. Este Deus que os umbrais das portas tremem. Este Deus que os serafins o louvam. Este Deus santo, perfeito. Odiando o nosso pecado. Odiando a nossa conduta. Odiando eternamente a nossa velha natureza. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele simplesmente não pega as nossas transgressões e as suas consequências e joga pela lata do lixo. Ele joga sobre Cristo. Ele traspassa o próprio Filho. Para nós termos paz. Para nós podermos pôr a nossa cabeça no travesseiro, esperançosos de um novo dia. Para nós olharmos para o futuro em expectativa de glória. Alguém um dia foi vituperado, envergonhado, esmiuçado. Alguém um dia desceu gotas como de sangue do seu rosto. Não havia consolo no céu, não havia consolo na terra, não havia consolo debaixo da terra. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Se possível for, que eu não vá à cruz. Se possível for, que os pregos não traspassem minhas mãos e pés. Se possível for, que eu não seja traspassado pelas consequências, pelo pecado do meu povo. Mas todavia, olha que maravilha, a oração do Cristo por nós. Em toda leitura, irmãos, que os irmãos estiverem fazendo, principalmente leitura bíblica, se atentem às conjunções adversativas. Mas, todavia, entretanto, porém, contudo. Se atentem para isso. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Vejam que tudo provém de Deus. Ele nos reconcilia por intermédio do seu Filho. Ele envia o seu Filho. Ele propõe a reconciliação. Ele mola o seu próprio Filho. Ele agora nos confia a palavra da reconciliação. Nós chegamos a este ponto em que fica claro para nós que a nossa missão com respeito à pregação da palavra de Deus, ela não tem aquela propensão que você pode achar assim, isso é demais para mim. O evangelho, para que eu possa comunicar a alguém, é algo demasiadamente aqui e eu não consigo. Na leitura que nós temos aqui, fica claro para nós que a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, ele não é algo, embora seja de outro mundo, embora seja de outra ordem, é algo extremamente palatável.
é algo extremamente inteligível para nós, é algo extremamente processável a informação, de que nos foi confiado, e eu quero aqui acrescentar aqueles que um dia realmente reconheceram a sua condição, se arrependeram e receberam o sacrifício de Cristo. Nós temos agora, foi nos confiado algo extremamente, irmãos, acessível, o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. É claro que para pregar, é claro que para um discipulado, uma exposição, para você dar uma aula sobre um assunto específico, necessita de algum estudo, e às vezes até de muito estudo. Mas para nós comunicarmos o básico do plano da redenção, nós todos aqui, dos mais moços aos mais anciãos, nós temos perfeita condição de expor a mensagem do Evangelho e de fazer valer o sacrifício de Cristo para nós no que tange a propagação da mensagem. Caminhando, irmãos, quero ir com vocês ao versículo 20. Se nós vemos no 21 o conteúdo, o teor, o núcleo da mensagem, que é Cristo como oferta pelo pecado, Cristo recebendo sobre si as consequências do nosso pecado, o verso 20, é até uma regressão, o verso 20, Paulo diz assim: olha, o ministério da reconciliação é algo que provém de Deus, é algo perfeito, é algo tão de outra ordem, é algo tão perfeito e bem acabado, que agora, nós que fomos reconciliados com Deus, nós somos feitos embaixadores em nome de Cristo. O verso 20 diz assim, de sorte, de tal modo, de tal ordem, que o está consumado é o fechamento para nós, que nós, quando na condição de reconciliados, nós, quando na condição de amigos de Deus, nós, quando na condição de pacificados com Deus, nós nos tornamos também embaixadores de Cristo. Nós temos visto aqui, de vez em quando nas quartas-feiras, com o irmão David, as bem-aventuranças. E dentre elas está: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Nós somos essas pessoas. Nós somos esses soldadinhos de chumbo. Nós somos estes bem-aventurados. Nós somos esses dos quais Cristo pode falar: quão felizes são vocês, pacificadores. Quão felizes são vocês reconciliados com Deus. De modo que vocês são embaixadores em nome de Cristo. E o embaixador tem uma função específica. Nesse contexto aqui, não vamos falar de embaixadores da República, não. Nesse contexto aqui, o embaixador tem uma função específica. A função não é contar historinhas. A função não é falar das suas experiências de vida aqui e acolá. A nossa função como embaixadores não é firmar contratos deste mundo.
a nossa função primordial como embaixadores, que tem duas conotações aqui para esse texto. Uma conotação é a de mensageiro, e a segunda conotação é a conotação de intercessor. É de alguém que, em nome de Cristo, como já reconciliado com Deus, a semelhança do apóstolo Paulo aqui, a semelhança do apóstolo Pedro, a semelhança do próprio Cristo, exorta aos homens, exorta a esses homens. E a segunda passagem do verso diz assim, olha: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa parte do versículo tem até uma eles são meio homogêneos, o conteúdo e o propósito. Ao mesmo tempo que o conteúdo da mensagem rogamos que vocês se reconciliem com Deus, está também aí embutido o propósito de nós pregarmos o Evangelho. Irmãos, o propósito para nós compartilharmos a mensagem não é, irmãos, para que as pessoas tenham vida melhor. Faz parte, algumas vezes? Faz. Não é, irmãos. Quando nós compartilhamos o ministério da reconciliação, quando nós lançamos luz onde só há trevas, quando nós levamos a luz, quando nós cumprimos a nossa função de sal, quando nós compartilhamos as boas novas com aqueles que estão em trevas, o propósito primordial não é fazer com que essas pessoas a partir de agora, tenham vidas confortáveis. Não é fazer com que essas pessoas agora tenham uma expectativa de si mesmas melhor do que o que era antes. O propósito, quando nós, na nossa humildade, na nossa franqueza, chegamos ao pecador e mencionamos a ele a sua condição e a graça de Deus, o propósito único não é que essas pessoas se reconciliem com você, se reconciliem com a igreja, façam parte de um movimento religioso, saiam de lá com as suas almas menos densas, menos pesadas. Não é provocar nas pessoas algum tipo de bem-estar passageiro e até mesmo acidental. Não. O propósito, irmãos, é porque nós, quando olhamos para a direita, quando olhamos para a esquerda, quando fazemos um 360, nós vemos pessoas em guerra com um Deus Todo-Poderoso. Nós vemos os nossos familiares em rota de colisão, não é com Júpiter, não é com o planeta, não é com o sistema, não é com o universo, é com o Senhor que fez o universo. Quando nós olhamos ao nosso derredor e vemos aqueles que estão destituídos da glória de Deus, que ainda estão vivendo segundo os seus próprios corações, estas pessoas estão naquela condição de João 3,36. Eles não têm o filho, eles não têm a vida, e a ira de Deus sobre eles permanece. O único propósito pelo qual nós, dos mais jovens aqui presentes aos mais anciãos, corroboramos os homens para que se reconciliem com Deus, é para que eles saiam desta condição, é para que eles, de alguma forma, e somente de uma forma, sejam transportados das trevas para a luz. É que eles ouçam o chamar do bom pastor, é de que eles entrem pela porta das ovelhas, é de que eles amem o Senhor,
é de que eles saiam do estado de morte e venham para o estado de vida. Não é para que eles emagreçam, não é para que eles tenham mais filhos, não é para que eles casem, não é para que eles se divorciem, não é para que eles empreendam mais, não é para que eles empreendam menos. É para que eles tomem consciência e alento de que estão perdidos, de que só existe uma forma, só existe um caminho. O escritor aos Hebreus diz para nós: como escaparemos nós? De que forma escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, que tendo começado a ser anunciada pelos profetas, foi anunciada pelos apóstolos, pelo Senhor, pelos que o ouviram. Se nós não atentarmos para esta salvação, por meio de Cristo Jesus, estaremos perdidos eternamente. A mensagem de Paulo, até o versículo 21, ela parece ser uma mensagem endereçada ao mundo, mas quando nós olhamos realmente para o português, para os sentidos das palavras que Paulo escreve e fala, ele não está falando para pessoas que estão distantes, ele está falando para pessoas que estão no seio da igreja de Corinto. Ele está falando para nós. Ele está nos exortando a isto, olha, vocês, se vocês se reconciliaram com Deus, vocês agora são embaixadores, vocês precisam propagar. Mas se vocês não estão na mesma condição que nós, então vocês precisam se reconciliar. E o propósito dessa mensagem é que para que vocês se reconciliem com Deus. Ele a todos aqueles que o receberam, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo usa a figura aqui de linguagem no verso 21, nós somos feitos justiça de Deus. Então, se nós somos feitos justiça de Deus, irmãos, é por isso que Paulo, no capítulo 8, faz aquela pá de perguntas retóricas. Quem nos condenará? Se nós estamos em Cristo, o que nos separará? É a morte, é a vida, são as coisas do presente, as coisas do porvir, são anjos, são potestades, é a profundidade, é a altura, é a largura. Eu estou certo. A forma que Paulo fala a nós, eu estou certo, eu estou bem certo. Porque se um dia vocês se reconciliaram realmente com Deus, vocês foram feitos justiça de Deus. A ideia de justiça de Deus é como sendo feitos eternos para a glória de Deus. Nós adquirimos essa graça de vivermos a eternidade com Deus, porque agora a injustiça já não nos pode alcançar. Agora nós não entristeceremos o nosso Senhor para sempre. Quando nós deixarmos esse corpo aqui, viveremos para sempre com o Senhor. Seremos um edifício eterno feito pelas mãos do próprio Deus. O capítulo 6, versículo 1, Paulo agora já não mais se coloca com a figura de sendo um embaixador, de que é um portador da mensagem, alguém que intercede, mas agora é alguém que feito justiça de Deus, também está na qualidade de cooperador com Ele. Irmãos, isto nos alcança, isto chega a nós. E na qualidade de cooperadores com Ele, Paulo novamente nos exorta: não recebais a graça de Deus em vão. E
eu fiquei pensando sobre isso, sobre e como é essa possibilidade de nós, em dado momento, termos recebido a graça de Deus em vão. O sinônimo aqui mais próximo de em vão é a ideia de fazer da graça de Deus em nossas vidas algo inútil, algo sem serventia, algo infrutífero, algo que não demonstra o real poder que a graça de Deus exerce na vida daquele que a recebe. Então, Paulo, iniciando, olha, como cooperadores com ele, com Cristo, nós exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Paulo, agora ele vai remeter a três momentos que acontecem com todos nós na nossa história, na nossa caminhada com Cristo. Com referência ao passado, referente ao presente, referente ao futuro. Paulo agora está querendo nos encorajar, olha, eu quero exortar vocês para que se um dia vocês receberam a graça de Deus, não tenham isso como algo inútil. 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz assim, olha, e a graça de Deus para comigo não foi vã, antes trabalhei mais do que todos os outros, todavia não eu, mas o Senhor. Fazendo menção de que o seu ministério apostólico de pregação, de plantação de igreja, de testemunho, era uma marca evidente de que a graça, uma vez recebida, não foi vã na vida daquele homem de Deus. E agora, novamente, Paulo diz assim, eu rogo a vocês, eu exorto a vocês, eu suplico a vocês, que se um dia vocês foram alvos da graça, se um dia vocês foram reconciliados com Deus, que isto tenha peso na vida de vocês. Que isto queira dizer algo sobre vocês. Que isto tenha um impacto em quem vocês são, na identidade de vocês. E Paulo recorre a esses três tempos para nós. Os irmãos, vejam, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, ele vai continuar. Porque ele diz, a explicação, olha, sabe por que vocês não podem tomar a graça de Deus em vão? Porque o Senhor, ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Fazendo menção a Isaías 49, versículo 8. É uma linguagem messiânica de redenção. Vocês não podem tomar em vão esta graça, porque houve um tempo em que vocês estavam perdidos, houve um tempo em que vocês estavam em aperto, houve um tempo em que vocês clamaram a mim, e eu os socorri, e eu fui até vós, e eu os tirei de lá, e eu fui para vocês redentor. Paulo completa, eis agora, irmãos, o tempo sobremodo oportuno, a ideia de intensidade, sobremaneira oportuno. Eis agora o dia da salvação. Aproveitem isso. Se Paulo aponta para o passado como o que Deus fez, ainda no contexto do capítulo 5, verso 14, Paulo apontando para o presente diz assim, olha, o amor de Cristo nos constrange. Não nos constrangeu. Não é que nos constrangerá. É agora, é no presente, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu, logo todos morreram. E ele morreu, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e por eles ressuscitou. Irmãos, é encorajamento por cima de encorajamento para nós. Não recebam a graça de Deus em vão, olhem para o que o Senhor fez. Olhem para o amor de Cristo agora, no presente. Se isto não basta para encorajá-los, olhem para o futuro.
Vocês prestarão contas diante de Deus. Vocês darão conta diante do Senhor pelo bem ou mal que tiverem feito por meio do corpo. 1 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo para darmos contas, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Olhem, irmãos, em expectativa para o futuro. Vocês precisam frutificar. Por favor, não tomem a graça de Deus em vão. E, por último, para encerrarmos, a importância que tem, irmãos, a integridade. E é o versículo 3. Não dando nós. Paulo está referindo a si e aos seus cooperadores e até o colégio apostólico. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Paulo está pensando aqui nas próximas gerações de novos crentes. Pessoas que estavam agora olhando para o apóstolo, para os seus cooperadores. E Paulo não quer lançar nenhuma pedra de tropeço para aqueles que haveriam de crer. E o ministério aqui a que ele se refere é o próprio ministério da reconciliação que está em voga. Não dando nós nenhum motivo de escândalo para que o ministério não seja censurado, ou como o irmão leu aqui em outra versão, que caia em descrédito, seja desacreditado por nossa causa. A ideia aqui, irmãos, é de integridade. Que Deus nos conceda graça para que, conforme as palavras do próprio Cristo, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A ideia de espírito e em verdade é a ideia de integridade. É a ideia de que nós fazemos isto de forma consciente e nós fazemos isto amando o que fazemos. Não somente uma questão de teoria, mas uma questão de vida prática. Quero ir para as aplicações com os irmãos. Primeira aplicação nós temos, quando tudo, irmãos, era apenas trevas, o Senhor diz, haja luz. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Segundo, irmãos, Jesus tomou o cálice da ira de Deus até a última gota. De tal forma que nós jamais sentiremos sequer o aroma da ira do Senhor. Terceiro, todo aquele que não foi feito justiça de Deus está em dívida com o Senhor, que é eternamente 3 vezes santo. Quarta e última, a graça de Deus, quando não recebida em vão, transborda em ações de graças para a glória de Deus. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, a graça um dia recebida, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Que Deus nos conceda graça, irmãos, durante esta semana, para refletir um pouco mais e sermos constrangidos pelo amor de Cristo no dia que se chama hoje.